pronto, bem-vindos a esta apresentação. Primeiro gostava de agradecer, eu gostava de agradecer a todos os presentes. É um verdadeiro prazer estar a falar com vocês. Eu estou agora, de momento, estou em Coimbra, em Portugal, e vou-vos falar, de certa maneira, o que eu tenho andado a fazer nestes últimos 20 anos na Antártida. Eu sou biólogo marinho, eu estudo como é que os animais se adaptam às alterações climáticas, mas particularmente em áreas extremas do planeta. E daí a importância dos meus estudos que eu tenho estado a fazer na Antártida. Eu trabalho metade do ano na Universidade de Coimbra e passo metade do outro ano em Cambridge, no Instituto da British Antarctic Survey, que é um instituto com quem eu colaboro já há muitos anos e onde tirei o meu doutoramento com a Universidade de Cambridge e depois então agora sou investigador aqui na Universidade de Coimbra e metade do ano então em Cambridge. E uma das questões que eu acho que é fundamental quando nós estamos a tentar estudar regiões polares, principalmente se nós não lidamos diretamente com as regiões polares, acho que é fundamental lidarmos, de certa maneira, questionarmos questões que são muito óbvias. E uma delas, principalmente se estamos a lidar com crianças, é as questões que mais nos fascinam, os ursos polares, os pinguins. E hoje em dia ainda encontro muitos desenhos animados, ou seja, na televisão e desenhos e nas revistas, termos os ursos polares a falarem com pinguins. E eu gostava que eu, normalmente nestas palestras, pode-se explicar muito o que eu faço, mas nada melhor do que levantar uma questão que é extremamente pertinente, é porque é que os ursos polares não vão de comer pinguins. E a questão é, será que comem ou será que não? E através desta questão tão simples, principalmente se tivermos na audiência muitos professores, nas escolas, esta questão é extremamente pertinente, porque através desta questão ficamos a saber onde vivem os ursos polares, onde vivem os pinguins, onde é que fica o Polo Norte, o Polo Sul, então ficamos a conhecer muito melhor as regiões polares. Na nossa perspectiva, vindo de Portugal ou do Brasil, essa questão ainda é mais pertinente porque não temos nem icebergs, nem pinguins, nem ursos polares, está bem? Sendo investigador e fazendo investigação na Antártida, e essa já é uma perspectiva minha como cientista, é que nós colaboramos com um grande número de países. Eu tenho colegas colaboradores aí no Brasil, mas eu colaboro com colegas de todo o mundo. Estamos a falar mais de 10, 15 países. E normalmente é algo muito importante, e aí, se vocês forem professores ainda mais, nós colaboramos com as pessoas com quem nós gostamos mais. E daí é que eu pus, se repararem bem, eu digo José Xavier e amigos. E amigos porque nós colaboramos com as pessoas com quem mais gostamos, e neste caso os amigos é algo que nos toca. Ou seja, não são colaboradores, mas são amigos. A gente colabora com as pessoas com quem nós gostamos. Eu, sumariamente, a palestra vai focar em vários assuntos, mas eu acho fundamental para nós, quando estarmos a falar sobre as regiões polares, e neste caso na Antártida, perceber porque é que é importante. Porque é que é importante estudar o Oceano Antártico? Porque é que é importante estudar a Antártida, já que é tão longe de onde nós vivemos? E explicar de certa maneira o que é que tem acontecido nestes últimos anos em relação à investigação que nós fazemos lá e como tem havido cada vez uma maior importância destes temas nos vários países, porque agora a ciência já não é feita de uma maneira muito nacional. A maior parte da ciência é feita internacionalmente e com implicações em todo o planeta, e esse é um dos aspectos mais importantes que a Antártida e o Ártico têm. O que se pode passar lá pode afetar todo o planeta. Estamos a falar do clima, do gelo, das correntes oceânicas. Tudo isso pode afetar o resto do planeta. Seja o Brasil, seja Portugal, seja o Reino Unido, os Estados Unidos, a Índia, o Japão, todo lado. E daí haver uma grande importância de haver o
cada vez um número crescente de países a fazer investigação nessa área, nessas regiões. E vou-vos também explicar um pouco o que é que está aí para vir em relação ao futuro, o que é que prevemos que possa acontecer em relação à investigação que estamos a fazer. Eu sou muito apologista, como cientista, que se tivermos também na audiência jovens cientistas ou estudantes universitários que estão a questionar em fazer ciência polar, nada melhor do que pensarem que vem muito através das colaborações internacionais e terem uma relação com várias equipas. E isso deve ser feito o mais cedo possível. E também, como jovem cientista, é fundamental não só fazer ciência de ponta, mas também ligar à comunicação de ciência. E aí, a Associação de Jovens Cientistas Polares e da Criosfera e do Mar aí do Brasil tem sido extremamente ativa, ou seja, já tem, nós chamamos essa organização APEX. A APEX Brasil tem sido muito ativa, então somos muito apologistas também de saber comunicar a nossa mensagem para todos. Aí estamos a falar da ciência, estamos a falar da educação, ou seja, educar as gerações mais novas sobre aquilo que fazemos e porque é que é importante. E depois há outro aspecto, que é o terceiro aspecto que eu acho que é fundamental como cientista, é transmitir essa informação para decisões para a vida das pessoas. Por exemplo, se nós estamos a estudar o impacto das pescas no Oceano Antártico, podemos criar uma lei para dizer aos pescadores, olha, só podem pescar nesta altura do ano. Está bem? E claro, caso tenham alguma dúvida, não hesitem. O Roger e vocês todos aí nas salas, estejam à vontade, está bem? Não hesitem em fazer alguma dúvida que tenham. E eu acabei-vos de dizer isso, a dizer que as regiões polares são muito importantes e que isso é fascinante. Mas não se esqueçam que não é só a comunidade científica, não são os cientistas a vos dizer isso. Isso reflete-se como neste exemplo nas rádios, nas televisões, nos jornais. Há um interesse cada vez crescente sobre o que se faz nas regiões polares, porque essa compreensão da importância que tem para o planeta é cada vez maior. E essas notícias vêm de todo o mundo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Austrália, seja em qualquer parte do mundo. Tá bem? Essa importância é muito evidente e está evidente através dos vários tipos de mídia. Isso é muito importante porque aí põe todo o trabalho que nós fazemos nas regiões polares tem uma relevância cada vez maior, porque sabemos que o público está interessado naquilo que nós fazemos. Por estas questões são de extrema importância. E aí evidenciar realmente quando olhamos para o nosso planeta tem de ser essa visão cada vez mais planetária. Daquilo que nós fazemos da nossa ciência pode ter implicações em todo o planeta. Está bem? E as regiões polares são diferentes. E nós sabemos, esta é uma fotografia que eu tirei em 2008. Esta aqui já foi à volta da quinta, sexta expedição à Antártida. E apenas realça-me sempre a minha primeira visão da Antártida, como é uma parte de um planeta completamente diferente. Só este iceberg que tem aqui à frente tem uma altura à volta de 50 metros e cerca de 500 metros de largura, ou seja, grandes dimensões. É algo, claro, que nas nossas zonas costeiras, seja do Brasil, seja em Portugal ou aqui à volta das zonas mais quentes da Europa, é algo que é impensável vermos. Então essa parte que também, nós como educadores também, ou como jovens cientistas, é algo que é fundamental, é que estamos a falar de uma parte que é diferente do planeta, uma parte diferente do planeta que tem questões e elementos muito importantes e muito belos. Quando nós falamos dos pinguins, dos icebergs, da água a 0 graus, saber que é uma parte do planeta que não pertence a ninguém, que é regido por um tratado, que é o Tratado da Antártida, em que mais de 50 países assinaram a dizer que deve ser um continente para a paz e para a ciência, é algo realmente de enaltecer e é único no planeta. Então tudo isso torna esta região realmente da Antártida muito especial. E só para vos dar uma nota, e essa perspectiva dos cientistas ou educadores brasileiros quando vão à Antártida deve ser igual. Eu quando tirei esta fotografia, eu lembro-me que aqui já estava muito junto ao continente, da Antártida, claro, mas quando nós vamos da América do Sul para a Antártida,
temos simplesmente a água sem nada, ou seja, podemos ver umas aves a voar e pouco mais. Mas depois começam a vir pequenos icebergs, e não somente os icebergs significa pequenas lascas, como podem ver aqui mais junto aqui na parte de baixo do slide. Então eu tirei inúmeras fotografias a pequenas lascas, a pequenos mini icebergs que podiam ter para aí 1 metro. Então passa-se de uns dias, 2, 3 dias a ver pequenas elementos a dar-nos sinais do que é que a Antártida pode ser, até que realmente de repente aparece-nos um iceberg deste tamanho e dizemos, bom, realmente é uma parte do planeta muito diferente. E aquela noção de que é só gelo não é verdade. É uma parte do planeta que está sempre a transbordar de vida, e viver lá não é fácil. Nós vivemos numa base científica. Aqui este é um exemplo em que temos, é aqui onde nós vivemos. Só para vos dar uma ideia, esta é uma base britânica que fica nas Orcadas do Sul, ou seja, quase junto, mesmo junto à Antártida, e podem ver ainda há alguma vegetação verde, mas não se iludem, porque aqui a água está a 0 graus e do inverno faz tanto frio, que esta zona do mar, esta toda, congela, em que podemos caminhar desde a base até aqui, caminhando, porque todo o oceano congela. Ou seja, só para vos dar a ideia, realmente é uma parte do planeta muito inóspito. E aqui, claro, nota-se que esta fotografia foi tirada durante o verão, mas no inverno é totalmente de noite. Temos, tal como em Portugal, no Brasil, nós temos o sol a nascer 6, 7 da manhã e depois põe-se às 7, 8 da tarde, depende da altura do ano. Na Antártida, não. Ou é 6 meses de noite e depois passa para 6 meses de dia. Ou seja, ou estás totalmente de noite ou totalmente de dia. Então o que é que nós fazemos? Por exemplo, quando estamos durante o verão, que é 6 meses de dia, temos de fechar as janelas para o sol não deixar entrar, para podermos conseguirmos dormir à vontade. Está bem? Os animais, não se esqueçamos que os animais da Antártida estão extremamente adaptados. E quando falamos com os miúdos nas escolas, temos aquela ideia de pedem-nos sempre para trazer pinguins. Sempre para trazer pinguins para eles. E o que nós pensamos é que não se esqueçam, os pinguins estão habituados a água a 0 graus, como neste caso temos os pinguins de barbicha, que podem ver, estão a nadar, estão extremamente adaptados a estas condições, a água a 0 graus, com os seus amigos. Eu digo sempre às crianças para não pensarem nisso, deixem lá eles bem adaptados, e eles estão no seu meio ambiente, está bem? Eles querem ficar aí com as suas famílias na Antártida. E outra coisa muito fascinante em relação à Antártida é que os animais não têm medo de nós. É um privilégio enorme estarmos com uns animais como este. Este é um elefante marinho. Esta espécie pode chegar às 4 toneladas. Ou seja, é um animal fascinante. Mas neste caso, tirei esta fotografia. Estava ao pé daquela base britânica que vos mostrei, nas Orcadas do Sul. Aqui, ele não abriu uma vez o olho. Ou seja, os animais são tratados como outros animais quaisquer e lidam connosco de uma maneira muito natural, e podemos estar no meio de centenas e milhares de pinguins e eles não nos ligam nenhuma. Aliás, se nós agacharmos, eles até vêm ao pé de nós, o que realmente é um privilégio muito enorme a estes animais. Estás mesmo numa parte do planeta que não estamos habituados. Está bem? E chegar lá é também uma carga de trabalhos. Como podem ver, é preciso navios, temos de passar pelo gelo, também há modos de chegar lá através de aviões ou por navio, e depois, claro, que vivemos nas bases científicas. Está bem? Por favor, quer o Henrique, quer o Roger, ou caso tenham alguma dúvida, não hesitem em levantar. Está tudo bem? Está tudo? Estão a gostar? Caso tenham alguma dúvida, não hesitem, está bem? Ok, fantástico. Ok, muito bem. É que é mesmo um fascínio. A minha primeira vez que eu fui à Antártida tinha 23 anos, então o impacto foi muito grande. Mas já há jovens cientistas brasileiros, acho que o mais jovem foi 17 ou 18 anos do Brasil. Ou seja, estão a imaginar que com 17, 18 anos
de realmente estarem rodeados de colegas a colaborar no Brasil, a trabalhar na Antártida deve ser um privilégio enorme. Realmente é algo muito fascinante. Isto, como eu enalteci, estamos a falar de muitas bases científicas a colaborar com muitos países. Temos aqui, só para vos dar o exemplo, há questões da maneira como nós trabalhávamos antes, só para vos dar o exemplo, a recolher as amostras, ou seja, a nível histórico, estamos a falar a exploração das baleias ou das focas, já começaram desde o século XVIII. Aqui, esta fotografia foi tirada no Polo Sul, podem ver o número de bandeiras, mas estamos a focar numa das bases científicas em que há muitas colaborações com numerosos países. Este é um herói nova-zelandês, um dos grandes exploradores que a Nova Zelândia enaltece sempre. E aqui é só para vos mostrar os vários elementos que é necessário para a Antártica, logisticamente os aviões ou os navios. Ao nível europeu temos várias estações. Esta é apenas uma delas, que fica no continente antártico, que é mais coordenado mais pelos franceses e pelos italianos. E aqui é só para vos mostrar ao nível histórico como, por exemplo, se fazia mergulho há 20, 30 anos atrás, que hoje em dia é impensável. O nível de segurança evoluiu muito grande. Então, como podem ver, num cômputo geral, estamos a falar de uma região da Antártida que é especial, que está a lidar com questões que têm implicações planetárias. O planeta está muito interessado em saber o que é que se passa lá, e todas as colaborações com os numerosos países são feitas através de colaborações internacionais, mas com as questões que tenham implicações planetárias. E que, ao nível histórico, a Antártida realmente é um exemplo ao nível mundial de como é que os países colaboram entre si. E isso já é feito há muito tempo. Nos últimos anos, o Ano Polar Internacional revolucionou muito a nossa maneira de ver e de trabalhar. Aqui reuniu mais de 60 mil cientistas de mais de 50 países de todo o mundo. Então estão a ver, incluindo o Brasil e Portugal, mas só para vos dar o exemplo, estão a ver o quanto esforço internacional houve, e isto ocorreu em 2007, 2008, e que revolucionou muito a nossa maneira de fazer ciência. Nessa altura, as colaborações entre Portugal e Brasil intensificaram-se, claro, e agora estamos a redigir um documento conjunto para colaborarmos ainda mais. Esta imagem é mais para vos mostrar aquilo que eu estudo. É bom estar em inglês de várias maneiras. Uma é que, sejam professores ou sejam jovens cientistas, é muito importante a língua inglesa, e eu acho que quer para o Brasil, quer para todos os países que não falam inglês, é algo que nós temos de pensar, nos adaptarmos a inglês. Eu sempre ponho slides em inglês, faz-me sempre lembrar. Ok, miúdo, é preciso saber inglês. Nós estamos gravando a palestra, gostaria que você porque não parte nos diga se você autoriza essa gravação. A intenção é que assim que a palestra acabe, a gente consiga disponibilizar esse link. Aqui é um faremos exemplo uso da dessa cadeia palestra alimentar. para finalidade de pesquisa, e caso a gente queira fazer algum outro uso, a gente vai entrar em contato para pedir autorização. Quer em Cambridge, quer cá em Coimbra. Temos aqui o elemento-chave da cadeia alimentar, o krill, Eu vou que é o fechar camarão do minha Antártico. câmera, fechar meu Podem ver até microfone, das linhas e a gente vai vermelhas, deixar somente o seu podem microfone mostrar ligado, tá bom? o krill, o camarão do Antártico, Então tá bom. serve de alimento para uma grande panóplia de animais, desde pinguins, às lulas, aos peixes, às focas, às baleias. Nós dizemos até que é o elemento-chave da cadeia alimentar, porque, direta ou indiretamente, quase todos os animais dependem do camarão. Ok. E o que eu estudo é tentar perceber então como é que este ecossistema funciona como um todo e qual é o impacto destas variáveis do clima, da oceanografia, das correntes
afetam todo este ecossistema e o que é que lhes vai acontecer no futuro. Isto é o que nós estamos a usar para irmos lá recolher amostras ou vamos no navio. Este é o nosso navio britânico, o James Clark Ross. Tem cerca de 100 metros de comprimento, de grandes dimensões. É um dos navios excelentes para recolher amostras. O Brasil também tem os seus navios, quer ao nível logístico, quer ao nível de levar material para a Antártida, quer ao nível científico. É realmente um navio muito grande e nós colaboramos muito com o Brasil. Estes são alguns dos resultados, em que nos últimos cruzeiros, em amarelo, podem ver aqui como esta era a nossa viagem que partimos das Ilhas Malvinas, ou as Ilhas Falklands. Estão a ver aqui a América do Sul, e então vimos por esta linha amarela, foi o que nós fizemos. Então fomos aqui, neste caso já havia uma grande quantidade de gelo aqui, que é a Península Antártica. Então fomos até aqui e depois subimos até a norte da Geórgia do Sul, que fica aqui. Então o que nós confirmámos, quer dizer, não sabíamos, para nós até foi uma certa surpresa, foi olharmos e verificarmos que havia uma grande abundância do camarão do Antártico a sul, mas julgávamos que seria homogéneo. O crioulo devia estar, o camarão do Antártico devia estar distribuído em todo lado, mas não é verdade. No norte não havia camarão nenhum, era estes organismos, são pequenos crustáceos, são animais bastante mais pequeninos e menos abundantes, ou seja, havia menos. Então foi a primeira vez em que nós verificámos que dentro do Oceano Antártico não é assim tão homogéneo como nós esperávamos. Existem segregações, ou seja, existem partes do oceano em que nós só encontramos determinados organismos e que, claro, teve consequências muito grandes. Por exemplo, a sul, os animais, os pinguins que estavam a reproduzir a sul, estavam-se a reproduzir bem, porque havia muito alimento, muito camarão do Antártico, enquanto a norte só havia estes pequenos organismos, estes crustáceos, mas muito menos abundantes. Isso é as consequências. Nós vimos de uma maneira muito direta, que se refletiu então, a nossa expedição foi em 2009, essa expedição que vos mostrei agora, mas que teve consequências dramáticas na reprodução dos animais. Podem ver aqui, ao longo do ano, isto é o número de animais, seja ou ninhos ou filhotes, chicks quer dizer filhotes, e é o seu sucesso, ou seja, o sucesso do filhote sobreviver. E podem ver que em 2009, quando eu lá estava, eles montaram ou criaram cerca de 4 mil ninhos, ou seja, potencialmente seria 4 mil filhotes, pelo menos, mas só sobreviveram à volta de 40. Estão a ver o impacto destas anomalias ao ter concentrações de alimentos em áreas muito diferentes dos oceanos. Essa foi a primeira vez que nós descobrimos isso. Este é um exemplo do trabalho que nós colaborámos em 2011, 2012, em que nós estávamos a comparar duas espécies de pinguins, os pinguins gentil, os gentles e os barbicha, os chinstrap, mesmo um ao lado do outro. Estávamos a colaborar quer com a Bulgária, quer com o Brasil, mas também com a Espanha, mas também com o Reino Unido, França, Brasil e os Estados Unidos, ou seja, cientistas desses diferentes países, nesta área extremamente importante da Península Antártica, que é uma das partes do planeta que está a aquecer mais. O que nós confirmámos é que havia uma grande competição entre estes dois pinguins. O que é interessante é que os gentis estão mais distribuídos a norte e que estão-se a expandir para sul, enquanto os chinstrap já estavam nessa área. Então o que estamos a estudar é que impacto é que tem com o aquecimento global e que pinguins que estão a tirar vantagens das alterações climáticas e estão-se a estender a sul, quais são as implicações que vão ter nas outras espécies de pinguins. O que verificámos é que havia um grande nível de competição entre eles alimentavam-se ambos de krill, e o que nós não sabemos é o que é que isso pode ter consequências no futuro. De momento, são pequenos números de pinguins gentis naquela área, mas a tendência é para se estender mais a sul e serem cada vez mais numerosos. E é isso que nós estamos a tentar perceber, como é que os animais vão lidar não só com as alterações climáticas, mas também a competir entre si por comida, está bem? Isso é algo que nós agora estamos a estudar de uma maneira muito
de uma maneira muito forte ao nível internacional. Não é só a minha equipa. Estudamos também espécies que estão a ser comercializadas, como o bacalhau do Antártico. O bacalhau do Antártico, como podem ver, o bacalhau é quase mais de metade do meu corpo. Ou seja, aqui este já tem cerca de 1 metro ou 1 metro e meio. 1 metro e meio não, mas eu diria 1 metro, 1 metro e 20. O bacalhau do Antártico podem chegar mais à volta de 2 metros, ou seja, podem chegar a mesmo a grandes dimensões. E podem chegar a mais de 100 kg, ou seja, um animal de grandes dimensões. E estamos a estudá-los em áreas pouco estudadas na Antártida. Aqui a Península Antártica fica para aqui, temos aqui as Jorge do Sul e temos aqui estas ilhas Sandwich, que são muito pouco conhecidas, mas que têm um valor comercial de certeza muito elevado, porque estamos a estudar diferentes espécies de pinguins e também, neste caso, do bacalhau. Isto é algumas das suas dietas: lulas e peixes. Podem ver, as lulas podem chegar mesmo a grandes dimensões e eles até comem pinguins às vezes. Mas o que é importante é nesta figura em que estamos a comparar as duas espécies do bacalhau do Antártico. Esta, podem ver, em cores mais claras, uma cor mais clara distribuída mais a norte, enquanto esta, a mais escura, distribuída mais a sul. Isto são as temperaturas da água e podem ver que as diferentes espécies estão associadas a tipos de águas diferentes. Isso é muito importante para a gestão das pescas, porque se houver uma segregação, podemos dizer às pescas: ok, tenham cuidado, se forem uma determinada área, por exemplo, a sul, só vão apanhar uma espécie de peixe, por isso têm de ter em mente isso. Enquanto a norte só vão encontrar a outra espécie, por isso, ao nível de gestão das pescas, é muito importante esta informação. Estamos a estudar também estes peixes, que são microfídeos, são peixes de lanterna, são muito pequeninos, mas são muito abundantes. Isto são as suas estruturas ósseas. Isto são os peixes que possuem pequenos ossos, mesmo junto à cabeça, e esses ossos são pequenos ossinhos que podemos identificar à espécie, mas o mais importante é que os mantém eles equilibrados. Assim, o bacalhau do Antártico encontramos na dieta dos pinguins o bacalhau do Antártico, é verdade, mas é raro. É raro isso acontecer. Deve ter comido de uma maneira estilo apareceu-lhe à frente e o bacalhau do Antártico disse porque não. Mas já devia estar morto, presumo eu. Estou a responder a uma pergunta que a Sílvia perguntou no chat, está bem? Se os pinguins comiam, se o bacalhau podia comer pinguim, sim. Nós encontramos isso na dieta. Agora, como é que lá foi chegar, eu presumo que devia estar morto, devia ter ido para o fundo e eles alimentaram isso nesses animais já mortos. Voltando a estes peixes, são muito interessantes porque são muito abundantes. Pode vir a haver uma pesca dirigida a eles na Antártica no futuro. E nós podemos identificar estas estruturas ósseas que estão junto à cabeça, mas que lhes dão um equilíbrio para os peixes nadarem a direito. Mas podemos identificá-los à espécie e podemos contar a idade dos animais, neste caso dos peixes. Isso é muito interessante. Algo muito importante é que podemos avaliar estes animais, têm uma grande importância porque nos anos bons, ou seja, quando o oceano está a funcionar bem, a maior parte da energia vai das algas para o camarão do Antártico e do camarão do Antártico vai para os predadores de topo, para os pinguins, para as focas, para os outros peixes. E enquanto nos anos maus, ou seja, quando o camarão não existe em grandes quantidades, a maior parte da energia do Oceano Antártico vai ser transferida para estes peixes. Então, a maior parte dos animais, os pinguins e as focas, vão se alimentar destes organismos. Então, o que nós estamos a fazer é um esforço para conhecer melhor o seu ciclo de vida, quanto tempo é que vivem, se podem assistir a uma pesca, quantos animais é que dependem dele para se alimentar, para termos uma ideia global de como é que o oceano funciona como um todo. Viver na Antártida é fabuloso. Aqui é só para vos mostrar a base científica onde eu estava a viver na Geórgia do Sul, na ilha de Bird Island. Ou seja, morávamos mesmo à frente da praia. Espetacular. É verdade. E aqui, esta base é a mais pequenina de sempre. É a mais pequenina de sempre da British Antarctic Survey, que alberga no máximo 10 cientistas por ano.
Aqui passamos a maior parte do inverno a fazer, entre as colónias, entre os pinguins, é a fazer ski. Só para dar uma ideia, são no máximo 10 humanos, mas esta ilha de 4 km por 1 km pode albergar até 700 mil animais. Ou seja, não tem nada a ver com a comparação. Somos mesmo aqueles, nós é que somos os estranhos na ilha. Por isso é que eu estava a dizer, lá os animais não têm medo de nós. É uma ilha fabulosa mesmo. É uma reserva natural da Antártida. Este é algum dos estudos que eu realizei nessa ilha, em que aqui estamos a fazer o rastreio de satélite, em que compararmos anos bons, ou anos normais, quando o Oceano Antártico está a funcionar bem, com os anos anormais. E o que nós sabemos é que quando eles, nos anos normais, quando tudo está a funcionar bem, as suas viagens demoram 2 ou 3 dias em que comem bem, comem lulas e está tudo bem, e reproduzem-se de uma maneira muito boa, enquanto nos anos maus eles tentam ir à procura da lula aos mesmos locais, mas em vez das viagens demorarem 2 ou 3 dias, demoram cerca de 15 dias, porque têm de ir à Península Antártica. Podem ver que aqui é a maior abundância do rastreio de satélites. São pequenos aparelhos que nós colocamos nas costas dos animais para saber onde é que eles estão. Acontece é que com 15 dias de viagens os filhotes já morreram, então o seu sucesso esportivo vai ser muito mais baixo. Estamos a falar então a ter grandes implicações na sobrevivência destes animais. O que é importante a reter aqui é que nós julgávamos que dentro da cadeia alimentar da Antártida, se o oceano não estivesse a funcionar bem, os predadores de topo, os pinguins, as focas e as baleias, tivessem a capacidade de se adaptar a isso. Ou seja, se não houvesse lula, comiam peixe, se não houvesse peixe, comiam camarão, se não comesse camarão, havia outra coisa, e eles conseguiam arranjar sempre uma solução para alimentar o filhote. E este foi um dos primeiros nossos estudos a provar que realmente as implicações de mudanças de temperatura da água podem afetar toda a cadeia alimentar, e mesmo estes predadores de topo podem não arranjar soluções para sobreviverem e reproduzirem-se com sucesso, está bem? Implicações muito importantes. Mas nem tudo é alterações climáticas. Este é apenas mais, só para vos mostrar os aparelhos que nós usamos, GPS, são pequenos aparelhos, são do tamanho de caixas de fósforo, são muito pequeninas, são 20 a 30 gramas, são bastante pequenos, muito leves, e que metemos nas costas dos albatrozes. Estes albatrozes podem chegar a mais de 10 kg, ou seja, bastante grandes, e neste caso, esta é uma espécie que está em vias de extinção, o albatroz viajeiro, mas não é devido às alterações climáticas, é mais um impacto das pescas. Podem ver aqui, em azul são as pescas, em vermelho são as posições que nós temos do albatroz, e podem ver que há vários indivíduos que vão sobrepor-se onde existem as pescas. Isto é muito importante porque estas pescas usam a pesca do anzol. O que acontece é que nos albatrozes viajeiros, se houver uma supervisão com os barcos de pesca, como eles são barcos de pesca, que é a pesca do anzol, então eles põem um isco, os albatrozes são atraídos ao anzol e depois são apanhados pelo isco e pelo anzol, e depois morrem afogados. Mas agora está a haver um grande esforço internacional para, após esta informação, sugerirmos às várias nações para tomarem medidas para que os albatrozes não sejam apanhados pelos anzóis. O que é que temos estado a fazer? Temos estado a criar leis para que, por exemplo, ponham os anzóis só à noite, só que os albatrozes não vejam, que ponham em linhas mais pesadas para que afundem logo e os albatrozes não consigam apanhar, e assim sucessivamente, está bem? A diferença entre um ano, o Roger fez uma grande pergunta, uma excelente pergunta, estava a perguntar qual é a diferença entre um ano normal de um ano mau, ou um ano ruim. O ano bom é quando as temperaturas são normais para aquela altura do ano. O que é que quer dizer normais? Como é que nós definimos como uma temperatura normal? É muito fácil. O que nós fazemos, vamos a esta área, por exemplo, vamos estudar esta área aqui, e vamos calcular, vamos avaliar quais eram as temperaturas dos últimos 30, 40 anos. E fazemos uma média. Então, em média, as temperaturas nesta altura do ano devia ser, vamos dizer, 1 grau da temperatura da água. E nós fomos comparar essa média com a temperatura da água daquele ano.
e vamos dizer que, por exemplo, a temperatura estava neste ano, sendo um ano normal, estava à volta, estava 0,8. Então a diferença não é significativa e nota-se que faz parte do parâmetro de ano normal. Mas vamos imaginar, e foi o que aconteceu, neste ano anormal, um ano anormal ou ruim seria quando, por exemplo, as temperaturas, foi o que aconteceu, em 2009 as temperaturas estavam muito mais quentes, significativamente mais quentes. Então aí é que verificamos que é um ano anormal, porque as temperaturas estão mais quentes, o camarão não estava na água, porque fomos lá com as redes e não conseguimos apanhar, e depois foi nesse contexto é que nós estudámos então o comportamento destes albatrozes, está bem? Por isso é que nós definimos a diferença entre um ano normal, quando as condições são boas, o camarão, a maneira como nós sabemos que o Oceano Antártico deve estar a funcionar, o camarão muito abundante, costuma ser a maior parte dos anos, agora está a haver cada vez mais anos anormais, ou seja, cada vez está a haver anos com o camarão a ser menos abundante, está bem? Por isso agora já estamos numa altura, o que é um ano normal, se está a haver grandes mudanças, está bem? Já falámos sobre o albatroz viajeiro, e outra coisa que nós estamos a fazer é desenvolver estas tecnologias, são pequenos aparelhos, estes aparelhos que nos dizem onde é que os albatrozes estiveram-se a reproduzir. Só para dar uma ideia, depois de reproduzirem aqui, passam aqui pela África do Sul, vão por aqui, passam pela Austrália, pela Nova Zelândia e depois vêm-se reproduzir de volta à Antártida. Neste caso, à Geórgia do Sul, onde os estudos estavam-se a iniciar. Estes aparelhos são importantes porque até agora os aparelhos duravam cerca de um mês, no máximo. Estes aparelhos duram agora 2 a 3 anos. Estão a ver como é que a tecnologia se desenvolveu bem. Ok, fico muito contente que respondi à questão do Roger. Legal. Que bom. Mas não hesitem em levantar mais questões, está bem? Estejam à vontade. E este é o aspecto que eu acho que é fundamental na nossa perspectiva como cientistas. Tal como já vos disse, não é só fazer a ciência, é também fundamental fazer a ciência, as decisões, neste caso podem ser políticas, mas ligadas à legislação da proteção dos animais, neste caso como o exemplo que vos dei do albatroz, como é que nós podemos ajudar a proteger os albatrozes, simplesmente trabalhando conjuntamente com os pescadores para que ponham, por exemplo, as suas linhas da pesca do anzol, que ponham à noite, por exemplo, que é relativamente fácil. Está bem? Sim, nós temos dentro... há aqui uma questão da Silvia muito boa, que estava a questionar como é que se faz o desenvolvimento destes aparelhos. O desenvolvimento dos aparelhos, neste caso, é feito dentro do próprio Instituto, em que nós temos especialistas em engenharia que trabalham, consoante a pergunta que nós estamos a tentar responder, se é possível criar um aparelho, um equipamento para arranjar essa solução, e a partir daí eles é que fazem o desenvolvimento desse aparelho, contratamos sempre a dizer, ok, temos este aparelho, funciona, não funciona, como é que se pode melhorar? Na nossa questão era, nós precisávamos de um aparelho que durasse muito mais tempo. A parte limitativa desses aparelhos, quando nós estamos a estudar os animais, é a duração. Então a pilha, era o elemento mais chave, é o que pesa mais no aparelho, é a bateria. Mas agora estamos a desenvolver aparelhos que usem a luz solar para melhorar a duração da bateria e também a recolha de dados, porque se não precisasse muita energia para recolher os dados, mais energia vai ficar o aparelho, está bem? Então temos feito muito trabalho a este nível nestes últimos anos. Também temos estado a desenvolver guias, este é apenas um exemplo de um... só para vos dar um exemplo do livro que nós temos, que foi desenvolvido em 2009, em que coisas tão simples, por exemplo, como é que estudamos os animais, como é que comem uns aos outros. E no caso das lulas, é algo muito difícil de fazer. Então o que é que nós fazemos? Porque se encontrares uma lula na dieta de um pinguim, qual é a espécie? Como é que nós sabemos qual é a espécie? Muitas vezes é através dos seus bicos, que é aqui que estão a ver, ou seja, as suas mandíbulas. E aqui, a partir daqui, através destas mandíbulas, estão os dentes dos pinguins, os dentes das lulas,
podemos identificar as lulas à espécie e também qual era o tamanho original. E aqui dá-vos um bom exemplo através de imagens agora em 3 dimensões, mas depois eu posso facultar isso à Sílvia para verem em que podemos ver em 3D a imagem do bico. Eu tenho, só para vos dar o exemplo, tenho aqui um exemplo de bicos da Antártida, que este é um exemplo de uma lula muito abundante na Antártida, uma das espécies tipicamente antárticas, estão a ver? Através das características do bico, nós podemos identificar a espécie. Está bem? É tal como esta aí que tem aí na imagem. Tem características muito próprias, típicas dos bicos. Está bem? Ok. Isto é muito importante porque através destas características podemos identificar a espécie e saber o tamanho original da lula, através de várias medições que nós fazemos nos bicos, está bem? Estes são os resultados que nós temos estado a fazer mais recentemente. Este livro teve implicações muito importantes porque através dos seus bicos nós podemos, através das mandíbulas das lulas, podemos perceber então a sua presença na dieta desde os albatrozes, os pinguins, as focas, as baleias, tudo o que coma estas lulas nós estudamos. Então, para perceber como é que o oceano funciona como um todo e queremos perceber quem é que come lulas, este livro foi muito importante. Há uma grande questão, é que a razão porque é que nós usamos os pinguins, as focas ou as baleias para estudar as lulas em vez dos barcos de pesca é porque elas escapam as redes de pesca de uma maneira muito evidente. Só para vos dar uma ideia, se formos com uma rede de pesca na Antártida, apanhamos 4 a 5 espécies, se formos lá com o albatroz, apanhamos à volta de 40 espécies. Estão a ver 10 vezes mais. É uma coisa impressionante. É daí termos estado a usar estes predadores, estes albatrozes. Nós temos estado mais recentemente a colaborar com estudos com equipas do Reino Unido, no Atlântico, com os franceses na parte do Índico e com os neozelandeses na parte do Pacífico para estudar o papel das lulas no Oceano Antártico. Vamos estar a reunir as várias partes do puzzle. Neste ano estive na Nova Zelândia e tivemos a colaborar então a estudar as dietas dos albatrozes nestas 2 ilhas. E o mais fascinante destas 2 espécies de albatrozes, só vou aqui diminuir para vocês verem melhor, destas 2 espécies de albatrozes, em que cobrem diferentes áreas dos oceanos. Podem ver como são muito diferentes. Podem ver em vermelho a espécie, esta espécie que está aqui. Podem ver, esta espécie deslocam-se mais para a parte onde está a Austrália, enquanto a outra desloca-se mais para todo o Pacífico, o que é excelente, porque a partir daí nós podemos então usar os predadores para irem à procura de alimento de diferentes áreas. O que é excelente, porque irmos lá com um barco de pesca era totalmente impossível. O que é interessante é que nós, para estudarmos a dieta destes albatrozes, nem sequer os precisamos de os tocar. Então o que é que nós fazemos? Esperamos que quando estiverem a reproduzir, eles alimentam os seus filhotes com as lulas. E como não conseguem digerir os bicos que vos mostrei, eles antes de deixarem os filhotes, antes de deixarem o ninho, regurgitam tudo que não conseguem comer. Então encontramos centenas de bicos de todas as lulas que foram consumidas nos últimos 6 ou 8 meses. Então um grande número de informação que encontra-se neste caso. Estamos a usar os albatrozes como as nossas redes, mas usando eles como mostradores, sendo eles os cientistas a fazer o nosso trabalho por nós, para achar estes animais. Nós agora estamos a projetar, não só a caracterizar como é que o oceano funciona, mas também ao nível de modulação, ou seja, prever o que é que vai acontecer no futuro. Isto é apenas um exemplo que já está a ser desenvolvido para o camarão, em que aqui podemos ver o camarão, por exemplo, alimenta-se de 45% de algas,
Depois isto são outros crustáceos, 2% só de crustáceos, por exemplo, e depois servem de alimento para as baleias, neste caso as aves, as focas, várias espécies de pinguins, peixe e assim sucessivamente. E estas são as diferentes percentagens. E o que nós queremos fazer é perceber então qual é o papel das luas neste sistema e prever o que é que vai acontecer ao nível do impacto das alterações climáticas neste elemento. Aqui, quer ao nível dos parâmetros ambientais, quer ao nível de bons anos e maus anos, mas também como um todo. Está bem? Ok. Então, só no muito resumindo, vamos ver só aqui, só para vos mostrar como é que nós fizemos em Portugal. Criámos uma estratégia ao nível nacional, escrevemos um livro a dizer o que é que nós queríamos fazer, criámos um programa científico em diferentes áreas científicas, desde as ciências biológicas às ciências planetárias, e criámos também um programa educacional e ao nível de comunicação. São vários projetos e aí colaboramos muito com o Brasil. Isto é só para falar do exemplo da Semana Polar, em que nós fizemos vários elementos, em que temos desde levarmos a bandeira de Portugal ao Polo Sul, às Semanas Polares, que é, por exemplo, para levar cientistas, sejam portugueses e brasileiros, e aí colaboramos muito com os brasileiros, com os nossos cientistas e com os cientistas brasileiros com as escolas, quer do Brasil, quer com Portugal, a falar em português, que eu acho que é fantástico, mas também estamos a colaborar com muitos países. Estamos a falar de 10 a 15 países, incluindo, por exemplo, os povos indígenas do Ártico. Temos exposições nos centros comerciais, filmes e, claro, as Skype calls, peças de teatro, a tudo, está bem? Portugal tem sido um caso de sucesso porque temos estado muito ativo ao nível internacional, em várias instituições, em várias organizações internacionais. Uma das principais para a Antártida é esta, a Scientific Committee for Antarctic Research, que é muito importante, e também estamos envolvidos também nos maiores produtos ao nível da ciência. A Antártida é bastante grande e, no caso de Portugal não tem nenhuma base científica, não é como o Brasil agora vai ter uma nova. Nós não temos qualquer logística, a única logística que temos é pagamos um voo que leva alguns cientistas portugueses, as equipas portuguesas da América do Sul para a Península Antártica de avião. Está bem? É a única logística. O resto é tudo a colaborar com os outros países. Para a dimensão do país faz todo o sentido, porque aí é através mais das colaborações internacionais e daí, por exemplo, no meu caso da minha equipa, colaboramos muito com o Reino Unido, porque a dimensão do país não necessita realmente de uma base científica. Temos a massa crítica, temos jovens cientistas, temos as várias equipas a colaborar com outros países, mas, por exemplo, é através, por exemplo, com as colaborações que nós temos bastante fortes com o Brasil, que leva muitos dos nossos cientistas à Antártida, está bem? Estes são alguns dos produtos, dos vários livros em que temos estado envolvido e também em conferências internacionais. Todo este trabalho é impossível sozinho, não, é totalmente impossível. Tem sido muito das colaborações que temos feito. E este exemplo, e eu agradeço a professora Sílvia Dota, que tem sido fabulosa na organização destes seminários, mas também a Adriana, o Cândido, a Vitória e toda a equipa aí da UFABC, mas também da Apex Brasil, que tem tido uma dinâmica fantástica. Estive agora há muito pouco tempo aí no Brasil, em Real do Cabo, foram fabulosos a trabalhar com os jovens cientistas e também com os mentores, com os cientistas já bem estabelecidos, os mais ativos, a reunir colegas de todo o mundo, a colaborar de uma maneira muito boa. Isto é só para vos mostrar a várias carinha larocas de todos, a mostrar que realmente nós colaboramos com amigos e, claro, sabendo que nós temos tantos amigos no Brasil. Temos aqui, por exemplo, esta fotografia foi tirada com a Juliana, com a Jaquelina, isto são todos colegas brasileiros com quem nós estivemos há muito tempo. A Erli está aqui de costas. É fabuloso, só para verem as grandes colaborações que nós temos com o Brasil e que, do modo, como este exemplo desta Skype Call, como através das colaborações internacionais,
nós melhoramos a ciência e o conhecimento dos vários países. Não esquecendo, porque eu não posso esquecer antes de terminar, então aqueles que não sabiam porque é que os ursos polares não comem pinguins, é verdade, é que os ursos polares só vivem no Polo Norte, os pinguins só no hemisfério sul, por isso é que eles não se encontram. Estão em hemisférios diferentes, está bem? Para aqueles que ainda estavam a pensar porque é que os ursos polares não comem pinguins, é verdade. Estão a ver, através desta questão simples, nas escolas é fabuloso, aprende-se muito sobre onde fica o Ártico, onde fica a Antártida. Bom, primeiro, muito obrigada, José Xavier. Queria saber se o... Ah, ele caiu. Acho que quando eu ligo a minha câmera, cai a conexão dele. Queria saber se o Henrique, ou o Roger, ou alguém na sala tem alguma pergunta para fazer. Ok, já estou de volta. Sim. Ok. Você pode ligar sua câmera de novo? Claro. Henrique, pode fazer o seu comentário, Henrique. Então a gente tem aí uma pergunta do Roger José. Não sei se está conseguindo acompanhar. Estou a pensar se foi no início ou no fim. A pergunta dele é qual é a temperatura média da Antártica? Ah, ok. Ainda não chegou aqui. Mas, sim, a temperatura média na Antártida é à volta dos menos 30, menos 40. Ou seja, negativos. Ou seja, está sempre a fazer muito, muito frio. Se formos... Isto porquê? Porque a Antártida é do tamanho da Europa. E sendo destas dimensões tão grandes, é 3/4 do tamanho do Brasil. Não, o Brasil é 3/4 da Antártida. A Antártida ainda é maior do que o Brasil. Mas, ou seja, estão a ver um continente muito grande e como a Antártida é só neve, ou seja, há umas montanhas, as temperaturas são sempre muito, muito, muito baixas. Mesmo muito baixas. E a temperatura mais baixa de sempre foi registada agora à volta dos menos 90 negativos na base russa. Mesmo perto do Polo Sul, é um bocadinho mais para este, mas aí é as temperaturas mais baixas. Mas em média, estamos a falar dos menos 30, menos 40 em média, em todo o continente, mas se formos junto ao mar, as temperaturas aí já são um bocadinho mais em conta. Estamos a falar, por exemplo, eu como biólogo marinho trabalho com pinguins e focas, estamos a falar de temperaturas, no máximo que eu estive foi à volta de menos 25, menos 30 negativos. Ou seja, bem frio para um português ou para um brasileiro. Sim. Principalmente para um brasileiro. Pois, principalmente para vocês, sem dúvida. Bom, Henrique apenas queria comentar que ele gostou dos albatrozes. E o Roger está perguntando o que os comem. Não sei se está conseguindo ver as perguntas. Na Antártica. Não, por acaso não. Mas eu posso responder. Nós levamos tudo o que é para comer, levamos. Ou seja, de que país que for, nós levamos sempre toda a comida, toda a roupa, tudo o que levarmos para a Antártida trazes de volta, exceto a comida. Ou seja, mas a comida levamos, comemos lá, mas não vamos, por exemplo, lá à pesca. Isso não fazemos. Porquê? Porque queremos ter o mínimo de impacto possível no meio ambiente. Então, levamos toda a comida que nós temos aqui, neste caso ou no Brasil, levamos para a Antártida, comemos e depois trazemos de volta. Uma coisa que nós temos de certeza é que nunca poluímos nada. Não tiramos papéis para o lixo, para o chão, nada disso. É tudo a deixar o mais limpo possível e temos este lema de deixar as coisas tal como quando chegaste.
Daí o impacto é mínimo dos cientistas. Mas levamos toda a comida. Por isso o que comemos lá é o que comemos aqui diariamente. O grande não é ao nível de vegetais. Porque os vegetais, se estamos, por exemplo, durante o inverno antártico, lá não há navios que venham nos trazer comida. Então, por exemplo, os vegetais, as alfaces, os tomates, a fruta, isso, passado umas semanas, desaparece. Deixa de haver. E então aí começamos a ter só apenas tudo o que seja ou congelado ou em latas, por exemplo. Espero que tenha respondido à pergunta. Ok. Mais alguma pergunta, Roger? Henrique? A Erli acabou de chegar na sala, em grupo, junto com a Juliana e o Moacir. Sejam bem-vindos. Ok. Adriana, Cândido, Vitória, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho algumas perguntas. Adriana, você está escrevendo uma pergunta? Eu não sei se o José tem mais alguns minutinhos. Claro que sim. Tá, enquanto a Adriana escreve. Eu estou muito contente da Erli, o Moacir e a Juliana estarem aí. Eles até podem falar um pouquinho sobre a Apex Brasil, já que eu mencionei bastante a Apex Brasil, e talvez enaltecer a importância que eles têm, já que a audiência são professores do ensino médio e também de estudantes universitários. Isso é muito importante conhecerem melhor, porque as oportunidades que o Brasil está a dar agora, quer oportunidades de colaborar com os cientistas por parte das escolas, quer também de jovens cientistas para oportunidades que podem ter no futuro, quer no Brasil, quer na comunidade internacional, agora é fabuloso. Agora é uma oportunidade única, por isso é algo que temos de enaltecer e dar essa oportunidade. Por isso é perguntar a Erli ou ir ao website da Apex Brasil. Isso é ótimo. Eu até vou escrever Apex Brasil, caso tenham alguma dúvida. Legal. Bom, eu quero aproveitar que a Erli apareceu para agradecer por todo o apoio que ela está nos dando nesse evento, né? A gente está hoje abrindo a Semana Polar na UFABC, é a primeira experiência. Então nós temos pouca experiência, né? Só graças à experiência de vocês que a gente está conseguindo fazer esse evento. Agradecer a você, José, pela sua palestra. Mas eu tenho algumas perguntas que eu não sei se dá tempo de você responder agora. Ok. Não, dá, claro. Então, à vontade. Uma pergunta é sobre a questão do desenvolvimento de tecnologia, né? Quer dizer, quais são as necessidades que os pesquisadores têm atualmente, que ainda não estão supridas, de tecnologia para auxiliá-los na pesquisa, seja para coleta de dados, para processamento de dados, e a tecnologia, eu pergunto, tanto do ponto de vista de hardware, como do ponto de vista de software. E quero te dizer, por que eu estou fazendo essa pergunta, né? A UFABC é uma universidade que tem um conjunto de estudantes muito bom no desenvolvimento de tecnologia e talvez essa poderia ser uma parceria interessante, né, da nossa universidade. Claro. Então, queria que você falasse um pouquinho. Claro. Sim, acho que sim. Eu durante a palestra eu tentei já abordar um bocadinho. Nós, na British Antarctic Survey e também aqui em Coimbra, temos vários elementos da equipa que estão a trabalhar com engenheiros ligados à tecnologia para tentar ajudar-nos a responder a questões. Primeiro é esse aspecto, é tentar arranjar respostas às perguntas científicas que temos. E uma delas que nós tínhamos queríamos primeiro saber onde é que os animais vão. Então desenvolvemos aparelhos relativamente pequenos para que pudéssemos colocar, por exemplo, aparelhos GPS nas costas dos albatrozes para saber onde é que eles vão. Agora eles já são suficientemente pequeninos para saber isso.
Depois a questão seguinte foi, ok, já temos um aparelho que já dá para pôr nas costas dos animais, mas se tivermos animais mais pequeninos, podemos desenvolver aparelhos mais pequeninos, e é isso que estamos a fazer agora, é desenvolver aparelhos cada vez mais pequeninos e que sejam cada vez mais autónomos, ou seja, por exemplo, se esses aparelhos pudessem falar com o satélite e logo enviar os dados, melhor ainda, para saber onde é que estão, em vez de termos de recolher os aparelhos. E depois, agora, também a durabilidade, ou seja, quanto tempo é que esses aparelhos duram. Então temos estado a trabalhar também com esses engenheiros em Inglaterra para desenvolver esses aparelhos para que durem cada vez mais. Em vez de durar uma semana ou duas, agora durarem 1 ano, 2 anos, 3 anos a recolher os dados. Está bem? Então temos estado a trabalhar muito. Primeiro é ter a pergunta científica e depois falar com os engenheiros para tentar arranjar soluções. E o que se vai desenvolver ao nível de software e hardware vai ser automatizar, por exemplo, o software, que os dados sejam cada vez mais fáceis recolhidos e que possam ser enviados logo por satélite, e o hardware é diminuir o seu tamanho, cada vez serem mais pequeninos e exigir cada vez menos da bateria. O futuro vai entrar muito por aí para que daqui a bocadinho podermos quase pôr aparelhos de uma maneira muito barata, com tecnologia simples, e que possa recolher muitos dados. Agora, a última desenvolvimento nos últimos artigos é que queremos saber quase o que é que o animal faz ao minuto. Antigamente era de dia a dia, ou de semana a semana, agora é quase de minuto a minuto saber o que é que os animais fazem, e os aparelhos estão a entrar nesse ao nível de tecnologia. As oportunidades dos estudantes aí da UFABC vai por aí. E falando com a Erli também está muito interessada em desenvolver os seus próprios aparelhos. Se calhar podíamos também falar sobre isso. Mas vai muito por aí, Sílvia. Legal. Obrigada, José. A minha outra pergunta, ela está relacionada à educação e à popularização da ciência antártica. Ele caiu de novo. Assim que eu ligo a minha câmera, ele cai. Vou esperar ele voltar. Voltou. Voltou, José? Já cá estou. Ok. Já estou. Sim, Okay. Pode repetir a pergunta, Sílvia, por favor. Então, uma questão que nós temos, né, aqui, que eu tenho como questão de divulgação e que eu acho que alguns pesquisadores brasileiros, talvez até a própria equipe da Erli, aí a Apex Brasil deve ter, é assim, como é que a gente poderia pensar na inserção da Antártica como um tema, né, de fato presente no currículo escolar? Então, eu não sei se a Antártica é um tema presente no currículo escolar de Portugal, do ensino básico, né? Estou pensando no ensino básico, porque eu penso na sensibilização, na conscientização desde pequenininho, né? Não na universidade. Quer dizer, na universidade você já decidiu o que você quer ser quando crescesse, né? Então, queria saber se em Portugal é tema, e se não é, ou se é, o que tem sido feito, ou o que falta fazer, o que nós podemos fazer para melhorar isso em si. Ok, uma excelente pergunta, Sílvia. Primeiro que tudo, ao nível, não é de Portugal, é ao nível mundial, nada está feito. Não há, eu creio que não há nenhum país que eu saiba que tenha no currículo providenciar noções básicas sobre as regiões polares no seu currículo escolar. A Elite tem estado já a fazer muito trabalho já para ver como é que se pode implementar isso no currículo do Brasil. Eu tive uma reunião, estava a organizar um workshop em 2013, ou seja, no ano passado, em que reunimos elementos de mais de 15 países ao nível mundial, em que aí debateu-se como é que se pode inserir então o conhecimento das regiões polares nos currículos escolares e reviu-se o que é que se sabia. E na prática
não há noções básicas das regiões polares no ensino básico. Ou seja, nós prevemos que aqui no futuro, no próximo workshop, que vai ser em Hanover, espero que a Erli possa vir, que vai ser na Páscoa em 2015, em que vamos rever isso novamente e obter uma estratégia de como é que nós podemos trazer essa parte da educação das regiões polares para os currículos escolares que ainda não está feito. Outra questão muito importante é que aqui não falamos só a nível educacional, mas ligar a parte educacional às decisões políticas. Eu, como chefe de delegação de Portugal nas reuniões do Tratado da Antártida, nós também estamos a organizar uma workshop, a primeira workshop de sempre, em anexo às reuniões do Tratado da Antártida, para debater o valor da educação e o que é que os diferentes países do Tratado da Antártida têm estado a fazer sobre a educação, e que vai ser a primeira de sempre, ou seja, só vamos tentar perceber o que é que existe ao nível da educação. Daí há muito por fazer, e aí eu tenho de dar os parabéns à Erli e à Apex Brasil e todos os membros que têm uma energia fabulosa da Apex Brasil, que pode levar muito do que se está a querer fazer ao nível mundial, o Brasil ser um exemplo a seguir, porque eu creio que você já tem uma massa crítica muito boa para começar a inserir esses princípios, esses conceitos básicos das regiões polares no currículo brasileiro. Se conseguirem fazer isso, vão ser um exemplo, e era algo que era espetacular mostrarmos ao resto do mundo o trabalho que têm feito. Se isso acontecesse, conseguirem, era excelente, e ver se conseguimos então, ver se a Erli pode vir à reunião da Hanover, e se Deus quiser, se dava para vir às reuniões do Tratado da Antártida, que vai ser em Sófia este ano, na Bulgária, em junho. Por isso, mas eu tenho estado a falar com ela. Espero que tenha respondido à pergunta, Silvia. Respondeu. Ok, José. Apenas para a gente encerrar, se você puder responder. Sim, claro. O Roger faz esta pergunta sobre o buraco da camada de ozono. Nós agora, politicamente, dizemos a diminuição da camada do ozono, ou a diminuição do nível. O que acontece é que o buraco da camada de ozono da Antártida ainda existe, mas está a diminuir, e a mesma coisa do Ártico. O buraco do ozono do Ártico quase que não existiu. Só agora recentemente é que abriu, e acho que agora está mesmo quase a desaparecer. Enquanto na Antártida era bastante grande, e agora vai estar a diminuir também. Porquê? Porque nós tivemos então esses gases de efeito de estufa, que foram criados muitos, foram libertados, os CFCs foram criados usar, por exemplo, os nossos frigoríficos, que é um gás que vai quebrar o ozono, e claro que os raios ultravioleta vão passar à atmosfera e que nos podem causar cancro. Ao nos apercebermos isso, e foram os investigadores da Antártida que descobriram que o buraco do ozono estava a se intensificar, foi a partir da Antártida que alertámos o resto do mundo a dizer: temos de fazer algo contra estes gases, estes CFCs, temos de diminuir, usar estes gases para os frigoríficos. Então isso acabou, e aqui é um exemplo da nossa, finalmente termos um exemplo da nossa humanidade em que conseguimos resolver um problema, e agora o buraco do ozono está a diminuir cada vez mais, mas ainda está a existir na Antártida. Ainda está a existir. Está bem? O que é que nós podemos fazer? Basicamente agora é aquilo que estamos a dizer, já parámos com as emissões, agora demora um pouco o planeta a restaurar essa camada do ozono, está bem? Isso demora tempo. Eu não sei quanto tempo é que pode demorar, mas está a diminuir. Quer o buraco do ozono no Ártico, deve estar quase a terminar, enquanto da Antártida está a diminuir. Ou seja, é algo que é positivo.